Ahn, tem uma aqui, cadê? Que não é tão longa assim. Não, não. Esse aqui. E vamos ver o que aconteceu com Pokémon Z e todo o conteúdo descartado, cortado de Pokémon XY. Do Macaco Miope, que é um nome muito bom, tá? Macaco Miope é um nome do caralho, tá? Eu nunca pensei que ia ler o nome de um canal chamado Macaco Miope, mas bom nome. E vamos lá. Pokémon XY é o jogo que me apresentou aos jogos. Sim, eu cresci até 2013 sem saber que existiam jogos de Pokémon. Eu só via o anime. Pra mim, o jogo de Pokémon era o jogo aquela hack room de Super Nintendo que tinha um jogo de um CD-ROM de PlayStation 2 que tinha vários jogos de Super Nintendo e Nintendinho. Então, pra mim, os jogos de Pokémon que tinham eram tipo umas duas hack rooms muito ruins, mas tipo muito merdas, tá ligado? Aí em 2013 que lançou Pokémon XY, se não me engano foi 2013 ou 2012, e XY me apresentou aos mundos de Pokémon. E, caraca, fantástico. Tipo, não é que eu. XY não foi o primeiro jogo que eu joguei, foi o jogo que eu conheci a franquia. Por exemplo, o meu também foi Firehead que eu joguei, mas aí já tinha noção, tipo, do mundo, tá ligado? Já tinha noção dos jogos. Mas o meu favorito ainda é Black White 2. Esse aí, o Nova Supremacia de Nova. Então, os primeiros jogos que eu joguei foram de Pokémon, foi Pokémon Firehead e Pokémon White 2. Tá ligado? Eu lembro essa história porque minha madrasta, ela trabalha como babá. E como babá, geralmente a família da criança que ela cuidava ia se mudar pro exterior. Eles estavam desapegando de um monte de coisa. Então, tipo, ela levou um monte de brinquedos, essas coisas lá pra casa dela. Porque ela doa pras crianças, assim, que ela conhece. E lá tinha um DS, Pokémon White 2 e Pokémon Y. Irmão, vocês imaginam a felicidade da criança que tinha um notebook fudido que só rodava Pokémon Firehead, tá ligado? Lá em 2013 e 14. Ele literalmente só rodava emulador, tipo, de PS1 pra trás e rodava PS1 chorando. Chorando. Então, quando, cara, peguei aquilo, mano, dormi abraçado naquele DS, tá ligado? E um ano depois, 2014, que eu acho que foi 2014, que foi quando lançou o Mega Ruby Alpha Sapphire, ela veio, voltou do exterior com um 3DS pra mim, junto com Pokémon. Não, só é. Junto com Pokémon Omega Ruby Alpha Sapphire. Tutu, valeu por ter vindo. Na próxima live, se não tiver amanhã, vai ter semana que vem. Semana que vem eu vou estar sexta de folga. E sábado à tarde também vou estar online à tarde. Geralmente as lives começam. Geralmente tem live sábado e domingo, a partir das 7 horas. Às vezes, muito raramente, tem uma live extra na sexta-feira. Mas, valeu, Tutu. Muito obrigado pela sua presença, meu mano. E voltando. Ahn... Ela mata o Jugranão, calma, mata o Jugranão. Então, foi, tipo, então quando eu joguei Pokémon Y, Pokémon Omega Ruby Alpha Sapphire, mano, eu tava jogando no Easy, que pô, o Pokémon White 2 é literalmente a discórdia. É a discórdia, tá ligado? É muito difícil. Aí você vai pra Pokémon Y, Pokémon Alpha Sapphire, cara, é mamão com açúcar. E eu tenho muito apreço por XY, por tudo que eu já falei, por o jogo que me iniciou na franquia Pokémon. E também por eu gostar assim tanto assim. Eu só fui descobrir Pokémon XY por dois motivos. Um, que foi uma revista que do nada minha mãe. Que convite, caralho? Eu nem vi você mandando convite. Então. Voltando, então, tipo. Eu comecei. Vi XY quando foi apresentado. Foi com o Monark e o Leon. Que na época fizeram um jogo. Estavam fazendo. Tava jogando Pokémon. Tipo, eles fizeram uns três vídeos. Cara, nem lembro. Nem vi que você tinha me chamado por artilista, tá ligado? Então foi ali que eu comecei, já que eu ocupei a Minecraft, tá, o canal deles. E uma revistinha que minha mãe tinha me dado do recreio que tinha Pokémon XY, tá ligado? Então ali foi meu primeiro contato, foi meu contato inicial com a franquia Pokémon. E eu amo pra cacete.
E outra coisa, eu não terminei Bleach não, tá? Tipo, eu sei muita coisa de Bleach, mas eu li até o arco da Soul Society. E eu parei na luta da Soifon contra a Yoruichi, no final da luta, literalmente. Quando a Soifon, tipo, Yoruichi, por que você me deixou sozinha? Pipipi, popopó. Eu parei ali. Porque eu leio Bleach quando eu compro o mangá. Isso aí é outra coisa. Calmou, Gabriel. Calmou, meu brother. Então, realmente, sinceramente não teria. Eu sou mais louco que todos vocês. Aí você tem um ponto. Então, Pokémon XY é muito especial pra mim. Por mais que pra mim ele seja um dos Pokémons mais fracos que tem. Tipo, extremamente capado. E desde pequeno eu achava, caraca, tipo, do primeiro ginásio até o terceiro ginásio tem uma puta lore. Tipo, tem um puta rolê. Aí você vai do terceiro ginásio e faz speedrun de ginásio, tá ligado? E faz speedrun de ginásio até o 7. Aí, como todo jogo de Pokémon, no sétimo ginásio você, tipo... No sétimo ginásio você tem que... enfrentar a equipe vilã. Isso acontece na maioria dos jogos de Pokémon. Aí depois vai pro oitavo ginásio. E isso aí, pô. Depois de speedrun. Poser, desculpa. Desculpa, eu sou poser. Poser. Eu posso explicar. Eu sou mais louco que todos vocês. Mas vamos finalmente ver o vídeo do Macaco Miope. Mega evolução cortada, modos de batalha alternativos, uma parte inteira do mapa e até mesmo o final do Pokémon Z. Nesse vídeo eu vou entrar em detalhes sobre todo o conteúdo cortado do Pokémon XY e também vou contar... Não, mas aqui, calma, que não foi. Nesse vídeo eu vou entrar em detalhes sobre Game Freak, todo o conteúdo... Não foi culpa da Game Freak. Foi culpa da Pokémon Company, tá? Eu sou um dos maiores defensores da Game Freak, tá? Cortado do Pokémon XY e também vou contar o que aconteceu com a suposta terceira versão. Eu não vou ficar lendo ou mostrando um monte de texto pra vocês. Eu vou detalhar cada parte do jogo que foi cortada e também comentar o que pode ter acontecido pra não ter no jogo final. Justo. O conteúdo foi reaproveitado em outro jogo. Eu também recriei... Não, mas que tipo, o Zygarde foi aproveitado em Sun Moon da forma mais tosca possível, foi, tá? Não, mas o que aconteceu com o Zygarde de Sun Moon é canalice, é cachorrada. Depois das imagens vazadas para ilustrar sobre o conteúdo, já que os arquivos originais são confidenciais e fica complicado de mostrar aqui no YouTube. Esse vídeo é dividido em 3 partes para separar o que foi cortado na fase de planejamento, na fase de desenvolvimento ou resquícios de conteúdo que ficaram no jogo final. Também vai ter um bônus no final falando sobre o que aconteceu com o Pokémon Z e o conteúdo planejado para ele. Se quiser ver alguma parte específica ou voltar para ver depois, o vídeo está separado em capítulos referente a cada conteúdo cortado, então tu pode se guiar por ali. E com isso, vamos começar com o conteúdo cortado na fase de planejamento. Pokémon XY teve seu lançamento mundial em 12 de outubro de 2013. Eu não tô louco, não tô louco. A ideia documentada que foi encontrada é lá de junho de 2010, o que a princípio quando teve início a fase de planejamento do jogo, onde muitas ideias foram dadas, mas nem todas conseguiram chegar ao jogo final. E uma delas era um minigame de corrida parecido com Mario Kart, onde a gente usaria Highhorns para correr. Sim. Quem jogou? Sim, tipo, o jogo além do jogo ter montado ia ser literalmente uma pista de Highhorn na segunda cidade do jogo. A gente nunca monta no Highhorn. O Pokémon XY sabe que ele fala bastante sobre as supostas corridas de Highhorns, mas a gente nunca chega a ver sobre elas no jogo mesmo. A mãe do protagonista é dita como uma das maiores corredoras de Highhorn e tem até o parceiro de corrida no quintal de casa. Além da gente poder claramente montar sempre nesse Highhorn, a gente também usa um em outro momento do jogo. Tem essa pista de corrida aqui no fundo da Rota 22 que sinceramente eu acho que seria algo relacionado à corrida de Highhorn. Cara, esse foi uma das maiores decepções pra mim, tá? Até o anime tem um episódio com foco nas corridas, e é um dos primeiros, mas as corridas em si eles acabaram deixando de lado antes de desenvolver algo concreto. Provavelmente dada a complexidade, porque eles queriam fazer algo com substância mesmo, já que teria poderes que nem Mario Kart. A pista seria apenas numa floresta, mas ela ia ser mais larga e com mais obstáculos como pedras que tu também poderia destruir. Teriam Highhorns com personalidades diferentes também, provavelmente baseados nas Natures, que teriam atributos diferentes. Não, mas os caras queriam fazer um jogo no jogo, né? Eles não tinham capacidade pra isso. E comentários ao vivo durante a partida que iam dar dicas de como tá a emoção do Highhorn, e com isso tu poderia fazer ações como desacelerar ou quebrar pedras nos momentos certos para aumentar a sincronia com ele e ganhar mais velocidade no geral. Eles realmente queriam fazer um minigame bem completo e eu acredito que essa ambição toda foi o porquê ele teve que ser cortado do jogo final. Mas sinceramente, daria um bom spin-off se quisessem um dia.
Não, E outro aí não. conteúdo que daria um bom spin-off seria a ideia do Pokémon Shogi. Pra quem não conhece, Shogi é basicamente um xadrez japonês. Ah, isso aí dava Bem pra fazer, parecido tá? com Gunji, o jogo que o Meruem joga no Hunter X vs X Hunter, onde o objetivo é, que nem no xadrez, derrotar o rei. Não, mas o Shogi... Não, calma, que isso aqui foi crime, tá? Nos textos de planejamento vazados é dito que o rei poderia ser ou um Pokémon Peraí. ou o próprio treinador. Peraí, eu abaixei o... em vez de voltar o vídeo. Calma. Versus xadrez japonês. Seria a ideia do Pokémon Shogi. Pra quem não conhece, Shogi é Tá bom? basicamente um xadrez japonês. E bem parecido com o Gunji, o jogo que o Meruem joga no Não, eu ia falar um bagulho, mas X esquece, versus eu vi errado. onde o objetivo é, que nem no xadrez, derrotar o rei inimigo. Nos textos de planejamento vazados é Pô, dito mas isso que o dava rei pra fazer, poderia tá? ser ou um Pokémon ou o próprio treinador, e que as peças em si seriam Pokémon selecionados pelo jogador. Os Pokémon poderiam Caraca. se mover em inúmeras maneiras, e quando se encostassem, começaria uma luta normal. Pelo que dá pra entender, seria parecido com o Conquest, mas ainda teria um foco em batalhas 1v1. Teve esse design É da hora, vazado, tá? mas ele não representa muita coisa. Na minha opinião, Tipo um Pokémon Tactics da vida, seria muito foda. Aí, tipo, no final das batalhas você ganha XP. Poderia ser, tipo, bem na pegada... quase... Breath of Fire? Não Breath of Fire, é... Fire Emblem, tá ligado? Tipo, em vez de começar uma batalha mesmo, tipo, tem que usar os golpes e tal. Tipo, eles terem um golpe a longa, curta distância. Eu acho que seria... Se simplificasse, em vez de ter uma batalha mesmo, seria muito foda, tá? se fosse um tabuleiro Fosse mais um Fire Emblem no Final Fantasy Tactics da vida, eu acho que daria, tá? E, tipo, seria uma boa forma de farmar XP. grande e os Pokémon já fossem pré-determinados, poderia ser interessante e balanceado até. Diferente de um outro modo que foi encontrado em textos, onde seriam 6v6 em um campo numa ideia parecida, mas o terreno e o tipo dos Pokémon afetariam o movimento. Os Pokémon isso é da hora também. lutariam em 1v1, mas como tu escolheria os Pokémon, eu acho que poderia ser muito desbalanceado. Provavelmente por serem muito diferentes do jogo principal e não se encaixar em nenhuma temática relacionada a Kalos, eles também foram tem essa. descartados. Mas o modo que seria muito balanceado é um local onde tu lutaria contra um time idêntico ao teu. Eu vi um pessoal falando que isso poderia ter acontecido na Reflection Cave, mas o texto original sugere que seria um local chamado Espaço Misterioso. Então não dá pra saber. Devem ter cortado por não ser nada demais mesmo, e talvez mas não ele é valesse meio tanto idiota, tá? esforço. Teríamos um botão de correr mais rápido. E Hã? sim, eu sei que tu pode segurar B pra correr, mas nesse caso seria apertar o botão umas quantas vezes que tu ganharia um boost de velocidade por um Não, é tempo ridículo. e te permitiria Não, ainda bem que tiraram essa evitar ideia, tá? Essa ideia é Enquanto idiota. aumentaria a chance de encontrar Pokémon. No jogo final, se tu mexer o analógico do 3DS 2 vezes rápido, tu até usa os patins mais rápido que o normal, então pode ter virado isso no fim. Sim, eu acho bem melhor isso. treinadores só. Falando um pouquinho de história agora. Um amigo do protagonista era planejado para ser um Pokémon disfarçado, que seria What? revelado só no final do jogo. O pessoal especulava que poderia ter relação com uma Pokémon Village que tá lá abandonada. Nossa, seria muito Mas foda. provavelmente descartaram pra não ser muito esquisito. Igual o plot de fazer com que a Ultimate Weapon fosse um vírus que tomava conta dos Pokémon. Ou um Pokémon vírus mesmo. Tinha só Pokérus? texto e um esboço no conteúdo vazado que falava em questões de não saber se era um vírus, um micro-organismo ou o que. Dizia que podia ser arma secreta dos inimigos e que o vírus controlava a carcaça. Mas era melhor algo não. bem embrionário o conceito, então provavelmente descartaram isso Ultimate logo de Weapon é muito cara, melhor. já que não aparece mais nada relacionado a isso. E aliás, o AZ no início era pra ter sido o próprio vilão do jogo. Ele também criaria Ultimate Weapon e usaria ela, mas imagino que decidiram que era melhor mostrar ele se redimindo de tudo que aconteceu no passado e contar a história da Flowette. Muito mais Por foda, isso, tá? devem Muito ter mais foda. optado em criar o Lysandre e colocar a história de vilão nele. Inclusive o Lisandre é muito melhor, tá ligado? O que ele seja o vilão do que o AZ, tá ligado? Também era pra gente ter duas mecânicas envolvendo evoluções. Uma delas seria que se tu desse release num Pokémon, ele teria chance de voltar evoluído num encontro aleatório futuro. Essa eu acho interessante, Essa- mas se tu já deu seria release, legal. provavelmente é porque tu não queria aquele Pokémon mesmo. É. Não sei se isso muda muita coisa. A outra mecânica é melhor. Se tu não evoluir o Pokémon e tiver mais de 30 níveis além do level da evolução, o bônus do stab dele aumenta de 1.5 para 2. O que Quê? faria uma diferença bem legal. E deixaria um pouco viável usar um Pokémon sem evoluir ele. Seria útil para aqueles Pokémon que ficam mais sem graça quando evoluem. Tá, agora dois tipos de batalha que eles queriam Não é implementar. justo. Uma delas seria uma batalha em realidade aumentada.
Tu usaria a câmera do 3DS pra achar um terreno plano, e aí na tela do console mostraria os Pokémon preparados pra lutar ali. Aí Seria não, apenas um aí V1, não. mas acabou sendo cortado bem no início. Ainda bem que foi Provavelmente cortado. por ser complexo e não agregar muito valor. Mas uma pena, porque o máximo que temos disso hoje em dia é no Pokémon GO. E com certeza não teremos batalhas assim mais. O Graças outro a modo Deus. de batalha seria uma espécie de Fashion Battle, onde tu poderia vestir teu Pokémon pra luta, mas a princípio só mostraria a visão da frente dele segundo os documentos. Não sei como isso seria. Algo tipo Uma ideia Infinite ridícula, Fusion, tá? talvez? Não sei, mas provavelmente estava ligado com outro modo que era o Pokémon Circus. Basicamente, uma outra ideia dos Pokémon Contests, onde tu faria acho que seria bem circo com melhor. teus Pokémons favoritos e poderia até criar um minigame pra deixar ele mais único. Mas novamente, provavelmente foi mais um cortado por conta do tempo, juntamente de todas essas ideias. Mas Carlos merecia um contest, tá ligado? Cara, Carlos merecia muito um contest. Tipo, literalmente na região da moda. Tipo, que é Paris. Porra. Merecia um contest ali, mano, tá ligado? Está agora. Uma conectividade entre os Mis da Nintendo com Pokémon. Tu É, poderia... eu iria fazer? Não faço nenhum contest nem no Pokémon Ruby, Safira, Emerald, Omega Ruby, Alpha Sapphire, nem no Pokémon Diamond, Pearl, Platinum, mas quem gosta tá lá, tá ligado? Ia mandar um Pokémon para aparecer junto com o teu Mi, e ele apareceria também no Street Pass. O Dive voltaria, mas seria mais usado para explorar mapas especiais, tendo uma rota só interessante. para isso onde tu encontraria Pokémon e tesouros. Teria como Show. tirar uma foto comemorativa quando tu capturasse um Pokémon. Nossa, e desse da nome hora, dele. hein? A customização seria mais pessoal, dando pra colocar a idade entre 14 a 18 anos. E dizem que daria pra ter até barba. Mas Aí eu não, achei aí nada não, sobre aí não, isso e não. também Aí acho que brincou. não faria. Todo Pokémon teria um golpe em que ele se destaca, que seria 30% mais forte, mas faria com que o Pokémon só usasse ele. Tipo os itens Choice, só que só funcionaria pra um golpe específico. São todas ideias interessantes, mas que não agregariam tanto valor pro jogo final. Mas acho que Pokémon os golpes teria assinatura é seguido da hora. as ideias. A mais interessante seria a dos Mis, mas provavelmente era mais complexa e não conseguiram priorizar. Agora, para mecânicas Mi é que meme, foram Mi é meme. planejadas, mas ficaram para outros jogos. Tivemos o Soaring no Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire, que era para ter saído no próprio XY. Como Sério? o Mega Latios e a Mega Latias acabaram ficando no jogo final, é possível que o propósito deles fosse isso mesmo. É especulado até que seria assim que a gente encontrar os pássaros lendários de canto. Esse eu chuto até que chegou no desenvolvimento, mas cortaram no meio. Já que no Omega Ruby e Alpha Sapphire tem documentos que apontam que daria pra gente voar em cima do Rayquaza. Então, Não! provavelmente esse era o plano pra diferenciar os jogos. Mas no fim faltou tempo mesmo. Clássico Game Freak, né? Ainda nesse tópico, era pra gente ter uma criação de ginásios, onde daria Sério? pra recrutar pessoas online pra fazer parte do teu ginásio e até decorar ele. Isso no fim acabou virando a Secret Base do Omega Ruby e Alpha Sapphire, que possui essa mesma mecânica de batalhas e recrutar pessoas. A diferença é só que não chamam de ginásio mesmo. E sim, eu sei que tu não fazia ideia que tem isso no Omega Ruby e Alpha Sapphire. Eu nem lembrava disso até pesquisar Não, esse vídeo. eu sabia, pô, eu gostava de brincar de The Sims lá. Eu achava Tivemos da mais hora. duas coisas planejadas que acabaram ficando para jogos futuros. Dessa vez foi pro Sun e Moon. A primeira sendo um lugar para chocar vários ovos rapidamente, que no fim é o propósito de uma das ilhas do Poképelago. Também teria uma sala do campeão que tu poderia usar e se ficasse por lá, viria alguém te desafiar para tentar tomar o título. Que É é basicamente muito o que acontece foda. no Sun e Moon. Quando tu ganha da Elite 4 de novo depois de virar campeão, vem alguém aleatório para lutar contigo. E no tópico de ideias relacionadas aos Pokémon em si, teriam Pokémon especiais que apareceriam baseados na direção do vento. E aí, dependendo do local da região que tu tá, a direção Que mudaria. tem que feio Isso, assim, no hein? fim, acabou aparecendo lá no Sword and Shield com o maior negócio especial que tem. Eles queriam ter Que implementado foda. por volta de 30 Mega Evoluções. No jogo final a gente tem 28 e sabemos que teve uma cortada que eu vou falar mais pra frente. Mas não necessariamente quer dizer que tem outra cortada que não sabemos. Desculpa, tá? As megas evoluções, muita gente fala, ah não, as megas evoluções são capazes que apenas alguns pokémons têm mega evolução e que é uma mecânica muito excludente. Foda-se. Eu acho que o foda da mega evolução ser especial é que não é pra todo mundo, tá? Porra, olha que foda é a porra do Mecha Alakazam. Um Mega Heracross. Um Mega Banette. Porra, eu acho muito melhor que a Mega Evolução não seja pra todos os Pokémon, que aí vira bagunça e tipo, não tem por que ser especial. E, tipo, obviamente tem que ser pra Pokémon bom também, Pokémon que faz sentido. Por exemplo, Mega Mawai e o Mega Banette são bem apagados. Agora, por exemplo, Mega Blaziken, porque o Mega Ruby e Alpha Sapphire tava vindo Mega Mewtwo e os Megas da primeira geração. É porque temos que mamar canto. O Mega Pinsir, Mega... Caraca, muito foda o Mega Kangaskhan. O Mega Gyarados, Mega... Não é Mega Hunter, Mega Gengar.
porra, tipo, todos os Pokémon aqui são Pokémons bons que a galera gosta e uns que precisavam ser revistos. Então eu acho muito meme, tipo, Mega Evolução pra todo mundo. Inclusive eu detesto Z-Move, eu detesto Gigantamax, gosto, mas eu detesto Terastalize, tá ligado? Mega Evolução é a melhor mecânica de Pokémon. E foda-se. Pelos documentos, essas 29... E sim, é capada, e sim, é mal feita. E sim, a forma de você pegar as Mega Pedras são da, tipo, da pior forma possível. O Mega Ruby e a Sapphire, eles arrumam isso bem melhor. Eu acho que ZY era pra ter um pós-game que você caçava as Mega Pedra e teria toda uma história, mega história que envolveria as Mega Stones, tá? Sempre foram as únicas planejadas. Eles pensaram em reaproveitar as animações do Battle Revolution, mas provavelmente ia dar muito trabalho portar elas do console, ou até seria difícil reaproveitar elas. Mas uma pena, já que no XY os golpes têm umas animações bem horrendas. E por fim, mesmo. teríamos mais um Pokémon mítico nessa geração chamado Maboron, e ele seria customizável e criado por nós mesmos, mas com umas 10 predefinições de aparência só, porque segundo eles seria para evitar que coisas esquisitas demais fossem feitas. E com razão, né? O pessoal às vezes abusa quando a criação é muito... Pica Cruel é muito bom. Agora, no tópico de cortadas e modificadas para outro conteúdo dentro do jogo. Teríamos um app para celular que daria para interagir e fazer carinho nos Pokémon, mas que acabou virando Pokémon Amy. E essa, na minha opinião, foi uma decisão muito acertada. Muito melhor a gente poder fazer isso direto no jogo do que perder tempo passando pro celular e etc. Mas o que me deixou triste foi que perdemos uma dungeon criada a partir do teu friend code, que a gente poderia compartilhar com os amigos e avançar nela junto com eles. Algo parecido até com o multiplayer do Pokémon Ranger. E esse até daria pra jogar só com um cartucho, sem precisar que teus amigos tivessem o jogo. O que a gente ganhou no fim disso? Só o Friend Safari mesmo. Nossa! É bom pra pegar Shine? É, mas é a coisa mais básica do jogo todo. Aí é foda. Mas com isso, a gente cobriu praticamente tudo que foi cortado durante a fase de planejamento do jogo. Agora, a gente vai pra parte onde ele já tinha iniciado o desenvolvimento, mas acabou tendo que ser cortado igual. Lá em 2011, eles devem ter começado 100% do desenvolvimento, e por meados de 2012 eles estavam fazendo um bom progresso. Porém, foi nesse momento que eles notaram que a data para o final de 2013 estava ficando apertada com tanta coisa que eles queriam fazer. Então foi aí que começou a ter mais cortes. Com os vazamentos, o pessoal conseguiu pôr as mãos em algumas builds do jogo dessa época. E aí conseguiram confirmar e encontrar algumas coisas pra gente. O Super Training que a gente conhece seria diferente, tendo multiplayer com batalhas em times para ganhar EVs. E depois que fossem treinados, poderiam participar em batalhas especiais contra lendários e míticos para ganhar recompensas muito boas. Muito que provavelmente foi cortado e transformado numa versão mais simples para deixar o desenvolvimento mais tranquilo. Primeiramente, Latios e Latias iam ser roamers junto com os 3 pássaros, mas em algum momento eles tiveram que cortar eles. Graças a Deus. A ordem fosse pegar os Latias para usar o Soaring do Omega Ruby e Alpha Sapphire, que nem eu falei antes no vídeo, e aí usar isso para encontrar os pássaros enquanto tu voa pelo ar. Mas faz sentido. Tem muito como saber. Segundo os dados, o Seas... E ainda mais faz sentido ainda mais, porque foi em XY e teve a Sky Barrel, tá ligado? Tipo, você lutar voando. Então... seria interessante você voar em cima do lado e de repente encontrar alguém usando Fly também e vocês começarem a batalhar. Seria muito foda. Que é onde tu encontra os pássaros, só foi criado bem depois do desenvolvimento. Então, no meio do caminho, desistiram de fazer eles como roamers também. E optaram por um modelo meio que híbrido no fim das contas. Uma das melhores coisas que foi cortada e que eu queria muito poder mostrar aqui é uma câmera super dinâmica que foi implementada durante testes iniciais. Ela se movimentava de acordo com um Pokémon no campo e ajudava a intensificar as animações dele. Tem esse vídeo aqui no YouTube e se tu tiver alguma curiosidade, eu sugiro dar uma olhada porque é algo muito legal. Mas como era algo muito particular e específico para cada Pokémon, provavelmente seria difícil de implementar. Você trabalhou pra caralho, vamos lembrar. Aí, olha, 721 foi de 721 Pokémon, então tipo, o corte da Dex foi a melhor coisa que a Game Freak fez. Quem teve essa ideia foi uma sua. Quem é contra o corte da Dex é louco, tá? O corte da Dex só ajudou Pokémon. E ele tentou muito fazer isso funcionar, mas com certeza o tempo foi o maior inimigo. E hoje em dia isso já foi engavetado e esquecido. Uma mecânica que chegou um pouco mais além, mas que a princípio não chegou a ter desenvolvimento completo, foi a Dress Up Party,
E como o nome sugere, tu se vestiria e participaria de uma festa. Tu poderia usar um vestido e até maquiagem que não poderiam ser usados fora desse lugar. E aí, Seria depois de se interessante. arrumar pra essa festa, tu poderia interagir com NPCs e até lutar contra eles. Se tu Muito bem, foda. te conheceriam como um treinador muito charmoso, e aí tu poderia tirar fotos com convidados especiais que nem os líderes de ginásios ou campeões. E a princípio, Caralho. algumas dessas festas seriam distribuídas por Mystery Gift. Um dos exemplos citava o convite da Cynthia para a festa de batalha, além de ela também aparecer no esboço, então é possível que ela voltaria nesse jogo. Os arquivos sobre isso se mantiveram no código até o final de 2012, então eu acho que eles tinham esperança de implementar essas festas ainda, Não, muito. mas no fim notaram Eu acho que não virou ia o ter tempo. Battle Chateau, né, mano? O estilo de jogar Pokébola seria customizável a partir do XY já, com alguns estilos planejados para serem distribuídos por eventos também. Os rivais poderiam ter estilos diferentes de jogar Pokébola também, dependendo da batalha. No fim, isso acabou sendo abandonado no meio do processo e ficou pra Fomos segundo, roubados. porque hoje em dia a gente também tem isso no Scarlet Violet. Agora sobre os locais cortados do jogo. Para começar, o quinto ginásio, ao invés de ser o quiz que temos hoje em dia, ele faria tu ir iluminando o caminho até o líder gradativamente, parecido com o segundo ginásio do Omega Ruby. Mas algo que muitos especularam por anos e que foi confirmado com isso tudo, foi que o sul de Kalos era real. Depois de terminar o jogo principal, ele se tornaria acessível finalmente, e teria num total de 2 cidades pequenas, 2 cidades maiores, 4 dungeons e 8 rotas. Mas como esses mapas foram deixados para serem feitos por último, acabou que eles nunca viraram nada concreto. Fomos roubados. Vazadas de umas ruínas antigas. Alguns desses locais também ganharam nomes, sendo eles Porto, locais de dive, novo esconderijo do Team Flare e ruínas antigas. A princípio, se em Pokémon Legends Z não tivermos uma DLC do Sul de Kalos, eu vou querer Pokémon Z de novo. Eu vou querer Pokémon Legends ZA2. Porque não é possível que vão roubar o Sul de Kalos da gente de novo. Teria mais alguma história envolvendo o Team Flare indo para essa nova parte do mapa. Pode ser que seria a mesma história do Looker, que hoje em dia tu acessa via a cidade de Lumiose mesmo. Mas infelizmente, além disso, não sobra mais muita coisa sobre... Sobra nada pro beta, sobra nada. Na nada. parte que eu vou falar sobre Pokémon Z, eu tenho mais um pouquinho a adicionar. E outra coisa que também ia estar nessa parte sul da região, seria a Mirage Island, vindo diretamente de Pokémon Ruby e Sapphire. É nada. Ela seria exatamente igual a desses jogos. As chances de achar ela seriam mais altas, mas não seria nada muito relevante. Tu poderia encontrar Liest Berry lá e também o Inaut no mato. Mas tirando isso, a única diferença mesmo seria que tu poderia dar um nome pra ilha assim que tu chega nela. E poderia compartilhar com os amigos. Logtail. No fim, Muito ela foi foda. cortada e acabou não aparecendo nem no Omega Ruby Alpha Sapphire, já que eles mudaram esse conceito para as Mirage Spots, que funcionam de maneira diferente. Na seção de Pokémon cortados, a gente teve uns designs bem interessantes, com um Pokémon Flamingo, mas com um design mais focado em danças, e com suas patas que pareciam uns tamancos ou saltos. O rosto passava uma vibe que lembrava a linha evolutiva da Spirit Z até. Talvez tivesse alguma ligação, uma evolução cortada talvez, ou algo do tipo, não sei. No fim, a gente acabou com o Flamingo na última geração, mas o design não é parecido. Tinha também um Besouro Escavador, que é como os documentos descrevem ele. O primeiro estágio seria parecido com o Wimpod, só que azul escuro. E a evolução parecia um aronguejo do LoL, só que mais brabo e azul. Sinceramente, pra mim ele ficou muito legal. Uma pena que cortaram. Fomos roubados de novo. Um azul bem bonitinho, que evoluía numa versão maior, com um rabo que fazia uma espiral enorme. Ele era realmente bem bonitinho, eu acho até estranho ele não ter aparecido. Esse daqui é bem bizarro, parecia uma tampa de pote com um tubarão na parte de baixo. Sei lá, não dava pra entender direito. Ele passava a vibe de ser do tipo água e parecia um Pokémon que tu ficaria em cima pra usar no surf. Mas só tinha o design dele e nenhuma informação a mais. E outro com um design muito bom era um baseado no Casuar. O primeiro estágio era um passarinho pequeno com um crânio na cabeça, e no segundo estágio ele só seria um pouco maior. E o último cortado que a gente viu o design foi um Pokémon pequenininho baseado numa noz, que no fim evoluiu para um dragão noz. Ele tem um design bem interessante também, mas esse a gente tem um motivo pelo descarte. Parece que ele era muito similar a um personagem de outra empresa. Agora, que personagem? Ninguém sabe, porque não conseguiram encontrar nada que parecesse esse bicho em outras obras. Ok. O Noibot, que tanto conhecemos, era para ter tomado o papel da Vivillon. E tanto ele quanto o Noivern mudariam de cor dependendo da região que tu estivesse. Roubados. No fim, acabaram deixando de lado e focaram essa mecânica no inseto. E sinceramente, acho que combina mais com a Vivillon no fim. Por último, tivemos a confirmação de uma Mega cortada. E essa seria a Mega Jinx. Uns anos atrás, foi encontrado um arquivo no Pokémon Home. Eu acho de um Pokémon que parecia... Eu acho que
o Mega Jinx vem forte pro Pokémon ZA, tá? Bem forte. A base vem forte. Mas com características adicionais da Mega Evolução. E agora é confirmado que ela realmente existiu. O design dela era basicamente uma Jinx mesmo. Só que com um vestido azul claro que lembra a Elsa do Frozen. Bem simples até. E o motivo do corte, segundo eles, foi esse aqui. Graças a preocupações de potencialmente reacender reações negativas no resto do mundo por causa da Jinx, foi decidido removê-la. Então, basicamente, eles têm medo de tocar na Jinx de novo graças aos inúmeros problemas que tiveram no passado. E fizeram eles trocarem a cor da pele. Que Jinx! A Jinx é um Pokémon desgraçado, tá? É um Pokémon completamente desgraçado. Pra roxo. Se tu não sabe o que pode ser, dá uma olhada na Wikipedia. Mas agora, isso finalmente nos leva ao jogo mesmo e o que restou de arquivos inutilizados e conteúdo inacessível no jogo final. Como todo jogo que é lançado, assim que as pessoas conseguem rodar ele, outras pessoas também conseguem vasculhar o código do jogo e achar várias informações lá dentro, como informações de qual a chance oficial de encontrar um Shine, como funcionam os itens, e às vezes também temos coisas que foram deixadas para trás e nunca implementadas no jogo. E é exatamente disso que a gente vai falar agora. Como dito antes já, as pedras para Mega evoluir o Latios e a Latias estão no jogo, só não é possível obter elas de nenhuma maneira. Ou tinham planos de distribuir elas via evento, ou acabaram deixando só para não perder tempo removendo todos os indícios dos dois, já que a gente viu que eles tinham sido planejados para serem algo a mais nesse jogo. A Power Plant de Kalos não é acessível de forma nenhuma no jogo final, mas ao usar um hack de atravessar paredes, é possível ver que ela tem a estrutura quando chega perto, e tem até um chão de lava programado, coisa que não é utilizada em nenhum lugar do jogo. Fomos roubados de novo. Eles tinham uma ideia pra isso. Ela tem até uma... Cara, Kalos foi roubado, tá? As viúvas de Kalos sempre estiveram... Cara, nós, viúvas de Kalos, sempre estivemos certos, tá ligado? Em querer Pokémon Z. Sempre estivemos certos em querer justiça, tá ligado? Nós nunca erramos, nunca. Nosso faro nunca esteve errado. Nunca esteve errado. Parte norte, que infelizmente não dá em nenhum lugar. Mas eu imagino que eles pretendiam fazer esse local ser acessível no Pokémon Z ou via um evento. Na Frost Cavern tem o Abomasnow lá que faz parte da história e depois fica paradão. No jogo tem uma parte do código que diz que ele seria batalhável. E acho que até faz sentido isso, já que atrás dele tem uma Mega Stone. Então, depois de lutar com ele, ele sumiria e apareceria a pedra pra gente. Mas provavelmente eles mudaram de ideia graças a como ele é tratado na história. Os jogos usam um número interno para representar os Pokémon na Pokédex. E entre o Bergmite e o Avalugg, tem um Pokémon que graças aos vazamentos a gente sabe que seria uma evolução do meio deles. Mas possivelmente foi abandonado antes de finalizarem o design, pois nunca foi encontrado. Tem um item que serve como uma mala de roupa, e ele te permitiria trocar de roupa em qualquer lugar, igual existe hoje em dia no Let's Go. A gente não sabe o motivo do porquê que abandonaram isso, mas talvez eles tenham trocado para deixar os vestiários no centro Pokémon, para não fazer o protagonista trocar de roupa no meio da rua, talvez? Não dá pra saber. Tem dois itens de Mega Evolve não utilizados, sendo a Mega Luva e o Mega Colar, ambos utilizados pela Corrina e a Diantha. Podiam ser opções alternativas ao Mega Bracelete, ou seria foda, tá? planejadas para serem utilizadas no jogo e apenas pelos NPCs mesmo. Mas fica a dúvida de por que estarem no jogo se seriam inúteis. No código tem dois terrenos que aparecem inutilizados, sendo eles do tipo água e do tipo gelo, o que é um pouco esquisito, já que já temos a neve e a chuva para buffar esses dois tipos. Então mais terrenos junto com isso acho que podiam quebrar um pouco o equilíbrio do jogo. E aqui mesmo. E por isso que não seguiram com eles. Podiam até ter sido só para teste antes de decidir os terrenos finais e acabaram ficando no código final, já que são só um código morto e sem visual. Essa parte aqui é bem interessante. No jogo final, tem uma Floette especial dentro do jogo. É a Floette do EZ que aparece nas cutscenes relacionadas a eles. E aí tu pode estar pensando, mas fizeram um modelo dela só pra cutscene, né? Então, eu acho que não, porque essa Floette tem os status base dela muito maiores do que qualquer outra, sendo apenas um ponto a menos que os da Florges. Ela também não pode evoluir e também tem um golpe especial e único pra ela, o Light of Ruin. Ela é um Pokémon único e tava nem fudendo que tem, mas no fim nunca foi distribuída. Ela é referenciada no Pokémon Omega Ruby Alpha Sapphire. Caralho, eu nunca vi isso. No código desse jogo. Eu nunca vi isso aqui, velho. Eu nunca tinha reparado nisso. Puta que pariu, vou ter que botar no meu save de Pokémon Omega Ruby Alpha Sapphire. E também no código do Sun e Moon. Ela só deixou de existir a partir do Sword and Shield, que removeram qualquer referência a ela. A minha teoria é que eles provavelmente pretendiam fazer algum evento especial relacionado a ela no Pokémon Z. Mas como o jogo acabou não sendo lançado, isso nunca se concretizou.
Mas por quê? Por que nunca tivemos um Pokémon Z? Bom, uma análise bem rápida dos lançamentos de Pokémon através dos anos nos mostra uma lacuna apenas no ano de 2015. Procurando Isso é verdade. um pouco mais a fundo, quando saiu o Pokémon Sun e Moon, algumas pessoas encontraram um arquivo que mostra todos os jogos lançados até hoje, com seu codinome e index de jogo. Logo após a referência de Omega Ruby e Alpha Sapphire, tinha 2 espaços chamados de Kalos Reserve. Diretamente após esses 2, temos Sun e Moon, e em seguida, 2 espaços chamados de Alola Reserve. Após outro vazamento que continha o código-fonte de Ultra Sun e Ultra Moon, a gente pode ver que esses 2 jogos ocuparam o espaço de Alola Reserve, mas o Kalos Reserve continuou ali, inutilizável. Isso basicamente nos confirma que o jogo sempre esteve em planejamento. E não só os Que existiam, porra, hein? como seriam 2 jogos. Talvez Pokémon X2 e Y2, ou XZ e YZ, Seria ou foda, até tá? Z e A. Isso a gente não tem como saber. Mas a ideia tava ali e o plano deles era de ter lançado 2 jogos de novo, entre os remakes e a Alola, o que claramente coincidia com o lançamento da temporada X, Y e Z no anime também, já que teria sido lançado só no final do ano. Infelizmente, não tem muita informação do porquê isso acabou não ocorrendo, mas eu tenho minhas teorias. Primeiramente, Roubados. preciso que tu entenda que a Game Freak não possui só uma equipe internamente. Não são os mesmos devs que fizeram todos esses jogos aqui junto. É uma mistureba mesmo o jeito que funciona. Mas basicamente, nós temos o time A e o time B. O time A é encarregado de sempre fazer a geração nova da franquia, enquanto o time B é o time que faz os remakes e as versões melhoradas. O problema aqui é que em 2016 seriam os 20 anos da franquia, então eles precisariam lançar um super jogo para comemorar isso no final do ano, que seria o Sun e Moon. Porém, o escopo... Fomos roubados. Roubados. Sanimo roubou um jogo bom. Sanimo, eu vou lhe pegar, Sanimo. Eu vou lhe pegar. A versão Ultra é muito melhor. Vão se fuder. do jogo era gigantesco, tanto que ele teve inúmeras coisas cortadas também. Sem contar na evolução gráfica tremenda que ele tem em comparação ao XY, desde o mundo até as batalhas, até o jeito com que abordam a história, Sun e Moon são jogos muito maiores. E para esse jogo ter sido lançado do jeito que foi, eles precisaram que a equipe de Omega Ruby e Alpha Sapphire, logo após terminar o jogo, largasse o desenvolvimento do Pokémon Z e viesse ajudar eles a finalizar esse jogo até o final de 2016 para sair junto com os 20 anos da franquia. Eu vou lhe E eles pegar, poderem Pokémon Z. capitalizar em cima Eu vou lhe pegar. Claro, isso é o que eu imagino que ocorreu, baseado em algumas informações vazadas e também no meu conhecimento de como funciona tudo da Game Freak. Mas o que é um fato é que o Pokémon Z foi descartado bem cedo no desenvolvimento, e as informações do que teriam no jogo são poucas. Porém, tivemos sim alguns vazamentos referentes ao que poderíamos ter no Z, bem como alguns detalhes deixados para trás no código de XY. E é nisso que vamos focar agora, começando pelos golpes especiais do Zygarde que foram deixados nos jogos. Thousand Arrows e Thousand Waves. Esses dois golpes são usáveis pelo Zygarde nos jogos hoje em dia. Mas no lançamento de XY, eles até estavam no jogo, só que era impossível usar eles de forma legítima, sendo provavelmente golpes guardados para o Pokémon Z. Agora, com uma nova informação que veio dos Cara, vazamentos... tipo, o Zygarde já tava no jogo. Por que caralho não deixou esses golpes no Zygarde que tava no jogo? eles fazem muito mais sentido. Foi encontrado que o Zygarde teria duas formas 100%, usadas para counterar os lendários de X e Y. A forma que ele usaria entrando em combate com os Zernias é descrita como um felino grande predador ou um lobo, o que lembra um pouco a forma de 10% que recebemos em Sun e Moon. Sim. É descrito que ele agiria como um predador do Pokémon X, e essa ideia de predador casa bastante com o efeito do Thousand Waves, que é fazer com que o Pokémon atacado não possa mais sair da batalha. E nisso, a outra forma dele teria um formato mais humanoide, e usaria armas antiaéreas e técnicas parecidas para caçar o Pokémon Y. A parte do humanoide é claramente a forma 100% atual, e a parte das armas antiaéreas daria para se basear em como ele ataca no anime. E isso também casa totalmente com outro golpe exclusivo dele, que é o Thousand Arrows, que faz com que ele consiga acertar o tipo voador e ainda traz o inimigo pro chão. Claramente eles tinham planos bem maiores pro Zygarde no Pokémon Z. Roubados. Uma breve descrição Roubados. encontrada diz que ele apareceria quando o equilíbrio do X e do Y se desfizesse e ele iria lutar contra um deles para restaurar a ordem. Mas infelizmente, sobre o Zygarde, é isso que temos. Nos vazamentos de Sun Pokémon ZA. Era redimir Zygarde, tá? Era redimir o Zygarde. e Moon também é revelado que ele teria mais destaque na parte das Ultra Beasts, mas acho que não é relevante aqui. Aliás, Sun e Moon teve bastante conteúdo cortado também. Se tiver interesse num vídeo sobre isso, me conta aí nos comentários. Por algum motivo, uma build muito inicial do Pokémon Z, provavelmente algo experimental que vazou, tinha um Mega Charmander, que nada mais nada menos era um Charmander com a cor vermelha do Charmeleon, e também um Bulbasaur descrito como venenoso, que era todo roxo. E literalmente nada mais além disso. Caraca, Eu, ele dá mais sinceramente, não destaque faço a mínima pro Charmander. Puta que ideia pariu. do que era pra ser, mas tava lá, né? Enfim.
Lembra que eu falei da parte sul de Kalos? Então, alguns documentos contam que ela não foi precisamente feita para aparecer no XY, mas sim apenas no Z. O mapa de XY é uma estrela, e o plano do Z era fazer uma estrela maior com o mapa, expandindo ele para baixo. Não se sabe se o mapa do sul ser descartado e jogado pro Z foi sempre a ideia inicial, até porque ele chega a aparecer no jogo durante o desenvolvimento. Mas certamente, se tivéssemos ganhado o nosso Pokémon Z, Kalos teria recebido um glow up tanto com esse mapa adicional. Sim. Agora, para terminar, uma última coisinha cortada dos jogos que pode ter relação até mesmo com Legends EA ainda. No código do jogo, como eu falei antes no Avalanche, tem números internos que representam os Pokémon. E aí, lá no final, nós temos o 768, que é o Xerneas, o 769, que é o Yveltal, o 770, que é o Zygarde, e aí pula e vai pro 772, que é a Diancie. Essa é a parte crítica. O index 771 no jogo final tá faltando completamente, mas com os vazamentos é dito que em 16 de março de 2012, o Pokémon secreto Arco-Íris foi renomeado para Tetou. Esse Pokémon secreto ocupava o index 771 entre os lendários e os míticos, podendo ser tanto um quanto outro. O nome Tetou em japonês dá para traduzir para um trocadilho com as palavras Tetsu e Tou, que são ferro e torre respectivamente. Então, dá para supor que seria um Pokémon torre pelo menos. A tipagem dele é listada como aço e elétrico, e ele me leva a pensar num cenário hipotético. Caralho, eles iam transformar a Torre de Kalos em um Pokémon? Seria muito foda. Poderia ter alguma relação com a Torre de Lumiose, mas mais importante, ele possivelmente lembraria a letra A. Se levarmos em conta a ordem dos index deles, esse Pokémon vindo depois do Z provavelmente seria o A. Quem sabe em algum momento eles não planejaram lançar 2 jogos depois de XY, sendo eles o Z e o A. Ou até, se levarmos em conta o Pokémon ZA, é possível que o A no nome represente algum lendário novo, ou até que esse lendário tenha ligação com o Tetou. Ou pode ser também que o A esteja se referindo ao Ultimate Weapon, que tem um design que lembra um A também. Sinceramente, aqui eu tô dando uma viajada, mas o Pokémon Day tá logo aí e finalmente vamos ter novidades sobre esse jogo. E descobrir se algum dos conteúdos cortados vão dar as caras eu no acho jogo. que Me conta aí nos comentários qual foi a coisa um que pouco tu atrasado mais nesse achou falta vídeo. no jogo todo do XY. E se quiser me ver sofrendo nos desafios de Pokémon, tem 2 aqui na tela pra tu ver. Mas o E, fato por é, favor, se inscreve aí pra fomos ajudar. roubados. Essa é a verdade. Fãs de Kalos, viúvas de Kalos, fomos roubados. Essa é a realidade, nua e crua. Fomos roubados. Roubaram nós. E um jogo muito bom. O culpado se chama Pokémon Company e Sunny Moon. Vamos lá. Pokémon, a Game Freak não é um estúdio pequeno, por favor. Pokémon sem rios de dinheiro, tá? Mas que a Game Freak, ela tem um carinho por Pokémon. Ela também só faz Pokémon, porra. A questão é que parece que a Game Freak, por mais que todo o dinheiro que Pokémon Company tem, a Game Freak parece um estúdio pequeno. Eu acho isso, tipo, um absurdo. Um absurdo. Então, a Game Freak, tipo, Pokémon é uma franquia AAA, tá ligado? Tipo, obviamente, tem custos, deveria pelo menos ter custo de uma franquia AAA, tinha que ter, cara, ela não tamanho de AAA, em nome, em repercussão, em ganho, tá ligado? Pokémon é uma franquia mais lucrativa do mundo dos jogos, porra. Agora, eles se trataram como, sei lá, eles são tipo a Atlus. Foda-se, tá ligado? Tipo, não é que a Atlus é ruim, mas é que a Atlus tipo, faz jogos bons, mas tem um período grande de tempo. E ela não faz jogos tão grandiosos assim, não faz jogos tipo... Caralho! GTA! Tipo, um novo Mario, um novo Zelda, tá ligado? São jogos bons, contidos. Ok, Shin Megami Tensei, Hacker Souls Hacker e tal. Show. Pokémon deveria estar no mesmo patamar que Mario e Zelda Breath of the Wild. Tipo, a equipe de Zelda é grande, tipo, sei lá, a galera do Rockstar é grande, tem que ser grande, desculpa, tem que ser grande. Tá ligado? Game Freak tem o time A e o time B, o time 1 e o time 2. Esse time tinha que ser, tipo, literalmente 2 estúdios inteiros, não são 2 equipes de um estúdio. É 2 estúdios, porra, tá ligado? Então, tipo, tem que ter a Game Freak 1 e a Game Freak 2. A South Game Freak e a North Game Freak. Eu estou falando, tipo, esse ar de indie que Pokémon ainda tem, essa pobreza que Pokémon ainda tem, e vem de rios de dinheiro, cara, é algo, tipo, inacreditável que exista ainda, tá?
Dito isso, bom vídeo do Macaco Míope. Excelente vídeo. E esperamos que o próximo jogo de Pokémon ZA seja bom pra caralho. Inclusive eu preciso terminar Pokémon Legends. Eu preciso terminar logo Pokémon Platinum pra começar Pokémon XY. Porque Pokémon XY, cara, eu vou ter que rushar em Pokémon XY muito mesmo. Porque eu quero jogar Pokémon XY antes de Pokémon ZA, tá ligado? Então, esses meus consagrados. Vamos para o próximo vídeo.